Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de saúde. Temos aí duas situações aqui no estado de Mato Grosso referentes ao aumento de casos de Covid-19 e também de dengue. Nós vamos falar sobre esses dois assuntos para nos ajudar a entender a situação real do estado, dos municípios e tudo mais. Está aqui nos nossos estúdios a Alessandra Moraes, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar sobre temas tão importantes para Mato Grosso neste momento. Segundo os dados da própria Secretaria de Saúde de dezembro, numa comparação com dezembro do último ano, dezembro passado, teve um aumento aí de 200% de casos da Covid. De acordo com os dados, como eu disse, da Secretaria de Saúde, o mês de janeiro fechou aí com 5.377 casos confirmados da doença, com 12 mortes. A situação atual de Mato Grosso, ela é preocupante? Como é que nós estamos? Digamos que ela requer cuidados. Não é um momento para pânico, não estamos nesse cenário. É claro que as pessoas veem esse aumento de casos, remete a períodos que nós vivenciamos muito difíceis. Sim. Porém, hoje nós temos um outro cenário, outra situação em relação à Covid. Hoje se sabe muito mais sobre Covid, hoje nós temos a vacina disponível e nós precisamos entender como é que o vírus funciona. Ele não deixou de circular durante todo esse período e possivelmente isso não vai acontecer nos próximos anos, né? Nós teremos aí, no entanto, que Covid sofre mutações aí exatamente para algo que o próprio vírus faz para que ele possa sobreviver no nosso meio. Então nós precisamos entender que nós estamos convivendo com o vírus. Esse aumento de casos, a Vigilância em Saúde ela vem monitorando, nós monitoramos a Covid diariamente e identificamos sim que a partir do final de dezembro nós tivemos aí esse aumento de casos, e isso se dá sim em relação as festas de final de ano, o momento onde a população está mais aglomerada, mais concentrada. Isso é o ambiente propício para que o vírus possa aí aumentar sua transmissão e com isso a gente identificar mais casos. Essa crescente vem se dando aí desde então e nós entendemos que ainda enfrentaremos algumas semanas aí pela frente de uma alta do vírus, exatamente porque ainda teremos festividades, estamos aí bem próximo ao carnaval, são situações que dão ao vírus a possibilidade de aumentar sua transmissão, né? E nós precisamos entender esse processo e tomar os devidos cuidados aí em relação a nossa saúde, porque cada um precisa cuidar da sua saúde, então eu preciso entender como é que isso está funcionando. Por isso a Secretaria de Saúde tem emitido esses alertas, exatamente para que a população possa conhecer, entender, saber que o número está aumentando e tomar os devidos cuidados a partir daí. E é essa justamente a nossa preocupação, Alessandra, quando você fala que esse aumento que a gente teve agora do final do ano para cá, foi justamente por conta das festas de final de ano, não é? Porque teve aglomeração de pessoas. Só que a gente sabe que o carnaval é o dobro, porque as festas são de rua. A maioria dos municípios, inclusive aqui de Mato Grosso, do país inteiro, mas inclusive aqui de Mato Grosso, vão fazer festividades de carnaval. Sim. E carnaval de rua, não é? Os carnavais, enfim, a aglomeração de pessoas, ela é muito grande, não é? No caso de aumento, a gente corre o risco desse aumento hoje aqui que a gente teve do final do ano, que é de 5.377, como a gente já repetiu, corre o risco disso dobrar. Como é que a Secretaria está monitorando isso? E caso esses números dobrem, nós estamos preparados para atender essa demanda?
Então, há possibilidade sim desses números dobrarem. Porém, hoje a Covid ela se transmite, ela se apresenta de forma diferente hoje, tanto nos sinais e sintomas quanto na própria doença em si. Então, hoje nós sabemos que o nosso corpo o vírus mudou, ele hoje tem ficado muito na parte ele está menos respiratória. Então, aquela questão da Covid anterior que descia ao pulmão e que fazia toda essa trazia problema especificamente para o órgão pulmão e outros, nós não vemos mais, né? Exatamente porque o vírus foi mudando aí ao longo do tempo. Hoje nós temos em Mato Grosso, apesar de ter descoberto aí uma nova variante no Brasil, porque ela já tinha sido descoberta em outros países, mas no Brasil, Mato Grosso foi o primeiro que identificou. É a JN2. A JN2.5. Apesar disso, nós sabemos que o maior volume de transmissão nossa ainda é pela JN1. Que é uma variante da Ômicron, e a Ômicron, para que ela se adaptasse a este ambiente, ela se tornou menos grave. Pois é, eu ia perguntar justamente isso, se ela hoje é menos nocivo esse vírus. Sim, hoje ela se apresenta menos grave, mas o que nós precisamos entender? Que apesar de ser menos grave, existe uma coisa em relação à Covid que nós não podemos descartar nunca, que é a condição de saúde de cada pessoa. Então, apesar do vírus estar menos agressivo, a minha condição determina muito como é que ele vai estar em mim. Então, por isso nós chamamos sempre a atenção das populações mais vulneráveis. Nós sabemos aí que a população jovem, que não tem doenças de base, que não tem comorbidades, enfrentam muito bem, apesar de que há sim sintomas bastante alto, como muita coriza, muito congestionamento, muita tosse, muita secreção nasal, alguns picos de febre, porém, em dias isso, 3, 5 dias, essa pessoa já se encontra bem. O que nos causa preocupação é quando isso acontece para as populações vulneráveis, ou seja, os idosos e as crianças. Isso requer de nós mais atenção. São populações que têm saúde mais delicada, e mais frágeis e que precisam sim aí de uma atenção mais especial, e esse cuidado que as pessoas precisam ter, as pessoas que vão brincar o carnaval, ter cuidado de quando for acessar esses familiares ou esses amigos. Eu brinco o carnaval 2, 3 dias e depois vou visitar meus avós, né? Ou então eu estou apresentando sintoma gripal e vou visitar meus avós, vou cuidar do... Se você tem filho pequeno, tome cuidado, tome os devidos cuidados, tome as devidas precauções, se vacine seus filhos. Eu vou estar em ambientes fechados, em ambientes aglomerados, use máscara. São cuidados que nós precisamos tomar nesse momento para precaver aí, não só a gente, mas nossos familiares, nossos amigos. É importante ter esse entendimento e, a partir daí, tomar os cuidados possíveis. Essas 12 mortes que o Estado registrou eram de pacientes nessas condições? Exatamente. A maioria são pacientes idosos. Então, nós percebemos sim que, em relação à saúde do idoso, a Covid ainda tem uma gravidade, ainda tem, exatamente pela condição, porque a maioria desses idosos tem comorbidades, apresentam já outras doenças de base que são agravadas quando ela junta com a Covid. Então, requer sim mais cuidado, requer sim ter aí, saber
lidar com isso na população idosa e em crianças, né? Alguns órgãos aí, acho que até a própria Universidade UFMT, agora é bem recente, está recomendando o uso de máscaras. Qual que é a recomendação do Estado nesse período, principalmente carnavalesco, que a gente vai estar enfrentando agora? A nossa recomendação para esse momento é, se você apresenta sinais ou sintomas de Covid, passe a utilizar máscara imediatamente e evite lugares aglomerados. População idosa, vai sair, precisa fazer coisas na rua, vou ao hospital, vou à farmácia, vou ao mercado, use máscara. Eu estou em ambiente hospitalar, em ambientes onde tem circulação de pessoas doentes, e aí não importa por qualquer motivo, use máscara nesses ambientes. E ambientes aglomerados, pessoas que têm comorbidades, gestantes, idosos, imunossuprimidos, façam uso de máscara em ambientes onde há concentração de grande população, em ambientes hospitalares, igrejas. Nesses ambientes é importante essas pessoas, especificamente essas pessoas, estarem utilizando máscara. Essas subvariantes, né? Elas apresentam sintomas diferentes das anteriores? Tem alguma diferença? Quais são, a nível de sintomas? Porque você já citou aqui os sintomas básicos. Coriza, né, dor no corpo, aquela coisa toda que, infelizmente, a maioria, praticamente toda a população conhece já, relacionados à Covid. Mas houve alguma característica diferente, algum sintoma diferente, até para que a pessoa possa identificar com relação a esses sintomas, os anteriores, os mais comuns, Alessandra? O vírus foi mudando aí ao longo desse período, e a gente, ele faz essa mudança exatamente para se adaptar e permanecer circulando. Com o advento da vacinação, e aí nós precisamos ser muito claros nisso, só estamos neste cenário hoje, nesta condição hoje de estarmos aqui conversando exatamente porque a vacina funcionou, foi efetiva, e nós tivemos aí a baixa dos números da doença. A JN 2.5 não apresenta severidade maior do que a JN.1. Elas, apesar de no Brasil não ter a identificação dessa subvariante, a primeira a ser encontrada foi em Mato Grosso, mas o registro nos outros países que já identificaram não demonstra aí que ela traz gravidade para a pessoa, porém nós sabemos que ela, tanto ela quanto a JN5, a JN1, precisam desse ambiente da área respiratória, né? Então a Omicron, ela gosta deste ambiente aqui nasal, a parte da garganta, onde ela costuma se alojar, diferentemente das outras subvariantes iniciais lá em 2020, 2021, que gostavam aí do pulmão, de se alojar nesses ambientes, e aí trazendo mais gravidade. Mas como já repeti em outros momentos, sim, é importante nós termos a clareza de que cada pessoa se comporta de forma diferente, né? Tem pessoas que terão somente coriza, tem pessoas que têm coriza, dor na garganta, febre, tosse, tem pessoas que, por já ser imunossuprimida ou já ter uma doença de base, tem esses fatores agravados aí por conta da Covid. Nós temos aqui um ranking também da Secretaria de Saúde, que aponta aí alguns municípios onde existe maior evidência de casos, né, liderados aqui, sim, de acordo com o último dado, por Lucas do Rio Verde, que apresentou ali 441 casos. Na sequência vem Sinop com 398, depois Tangará da Serra com 358, Cuiabá aparece aqui com 355, seguidos de Cáceres, Rondonópolis, Poconé, Barra do Bugres, Matupá e Sorriso, né? São os municípios que mais têm apresentado
casos. Como é que está a vacinação nessa região? A baixa imunização tem interferido nisso ou não? A SES tem monitorado? Sim, com certeza, né? A baixa imunização, ela interfere sim nesse processo. Mato Grosso, para a vacina bivalente, que é a vacina que consegue atingir aí de forma mais eficiente a Ômicron, nós não chegamos hoje nem a 10% da vacinação da população que deveria ter recebido a vacina. E isso sim é preocupante, porque o vírus continua circulando, né? E nós sabemos que nós teremos a doença e nós temos uma vacina disponível hoje. Não existe nada em relação à Covid que seja mais eficaz do que a vacina. Eu posso fazer aí todas as medidas não farmacológicas, né, que é o uso da máscara, lavagem das mãos, uso de álcool em gel, não estar em ambientes aglomerados, fechados. Porém, quando eu estou vacinada, que eu cumpri rigorosamente todas as etapas dessa vacinação, eu tenho aí uma melhor, eu consigo enfrentar melhor. Nós sabemos que a vacinação, que a vacina, ela cria uma barreira de proteção, porém, ao longo do período, ela diminui essa barreira. Daí a necessidade de que eu faça os devidos reforços. A partir deste ano, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações, ele estabeleceu um calendário aí de vacinação, tornando para crianças de 6 meses a menores de 5 anos a vacina dentro do calendário dessa criança. Então, toda criança nessa faixa etária deve fazer as 3 doses da vacina, e ele determinou um grupo prioritário. Esse grupo prioritário, ele ainda dividiu em 2, sendo que uma parte faz a cada 6 meses e outra parte vai fazer uma vez ao ano. Então, idosos, gestantes, imunossuprimidos fazem a cada 6 meses essa vacinação. E é importante que esse público esteja atento, olhar o seu cartão de vacina. Eu já fiz, eu sou uma pessoa imunossuprimida, eu tenho, por exemplo, lúpus, eu tenho, por exemplo, doença de Crohn, eu tenho outras doenças imunossuprimidas que causam imunossupressão. Então, olhe o seu cartão vacinal, veja se você já não está no período de fazer nova vacina, busque uma unidade, faça a vacina, mantenha o seu cartão vacinal em dia. É importante, né? Idosos, os responsáveis pelos idosos, olhem sempre o cartão vacinal aí, né, dos seus pais, dos seus avós, vejam se eles já não precisam receber aí um novo reforço dessa vacinação. E aí, assim, as demais população busquem, né, não completou, eu fiz só uma dose. Busque a unidade, faça ao menos 2 doses dessa vacina, é importante, isso aumenta a sua imunidade, a sua resposta fica muito melhor se você for acometido pela doença, e nós precisamos deixar isso claro, né? Desmistificar aí as fake news que circularam e que ainda circulam, trazendo medo à população. A vacina, ela é segura, ela é eficaz, ela nos tirou de um quadro de uma situação catastrófica e nos trouxe novamente para uma condição onde a gente pode ter uma vida normal. É claro que a gente precisa cuidar nesse momento, precisamos sim, mas hoje, com certeza, nós podemos circular em todos os espaços com tranquilidade, na certeza de que se formos acometidos pela doença, teremos mais condições de enfrentá-la aí. Dessa forma, temos ainda uma outra preocupação, que é a questão da dengue, não é?
cujos sintomas são, às vezes, por vezes, confundidos com a Covid. Então, já queria que você já nos desse um norte de como diferenciar uma coisa da outra. E com relação aos casos, qual é a situação do Estado atualmente, Alessandra? Então, dengue e Covid acontecendo ao mesmo tempo, e nós temos aí um cenário diferenciado para a dengue este ano, porque nós tivemos chuvas tardias, o início das chuvas este ano se deram já agora em janeiro, final de dezembro, aí a partir de janeiro aqui intensificou, e nós tivemos picos de calor. E isso muda o cenário? Muda o cenário porque muda o ambiente, o mosquito se comporta de uma outra forma, e aí nós temos um casamento aí de dengue e Covid acontecendo ao mesmo tempo, com sintomas iniciais muito parecidos. Pois é. Né? Então, assim, a nossa orientação hoje tá sentindo febre, calafrios, dores no corpo, busque uma unidade para que você possa fazer um diagnóstico. São exames diferentes, porém são feitos no mesmo período. O ideal, tanto para a Covid quanto para a dengue, é após o terceiro dia, entre o terceiro e o quinto dia. Até isso eles têm em comum, o período de realização dos exames, só que são exames diferentes. Né? A Covid, geralmente, hoje, a grande maioria dos municípios utilizam o teste rápido, e dengue através de sangue. Então, é necessário sim que a população busque uma unidade para fazer um diagnóstico, para ter um diagnóstico correto. Eu digo sempre que a população de Mato Grosso, por já conviver com dengue há tanto tempo, muitas vezes ela deixa de buscar a unidade e faz o seu autoatendimento. Se cuida em casa, toma lá a sua medicação, seu antitérmico, e às vezes funciona, mas pode ser que em algum momento isso gere alguma gravidade, como nós já vimos e identificamos situações de pessoas que iniciam tratar em casa e quando chegam à unidade já estão bastante grave. Dengue, tanto quanto Covid, requer cuidados. Dengue requer hidratação muitas vezes, e ela tem se apresentado também de forma diferente aí ao longo dos anos. Nós temos hoje 4 tipos de vírus para dengue. Há uma mudança no Brasil inteiro acontecendo. Nós estamos vendo aí as situações de bastante emergência, bem aqui próximos de nós, que o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas, Acre, hoje já estão em situações bastante graves em relação à dengue. E apresentando aí sintomas bastante intensos, como dores no corpo, dor nos olhos, picos de febre muito alta. São sintomas que podem levar à gravidade e pode levar a óbito. Então é importante a gente entender que sim, dengue mata. Os números que Mato Grosso apresenta hoje são números que nós olhamos para ele e entendemos que há sim uma subnotificação, e isso nos preocupa porque de repente eu posso ter um boom de casos mais graves e severos, exatamente porque a população deixa de buscar a unidade, né, achando que pode se tratar em casa. Então essa é uma preocupação que nós temos desse cenário. Dengue nas próximas semanas nós devemos manter esse aumento de casos, sim, porque as chuvas estão intensas agora, estamos num ambiente totalmente propício. Mato Grosso é propício para isso, porque eu tenho chuvas intensas e logo em seguida sol. Então isso é um ambiente propício para que o mosquito possa aí, se proliferar, né? Então a tarefinha de casa precisa ser feita por todos nós. Em Mato Grosso
há uma concentração de criadouros de mosquito em caixa d'água a nível de solo, ou seja, aquelas pessoas que mantêm caixas d'água nos seus quintais e mantêm essas caixas d'água abertas. Então, água limpa, parada, em grande volume e quentinha é o ambiente propício para que o mosquito possa aí se proliferar. E o nosso levantamento aponta que os nossos criadores estão concentrados em caixa d'água e em lixos domiciliares, ou seja, é o ambiente da minha casa. O fumacê, né? Os antigos fumacê ainda estão em uso, eles funcionavam bem alguns anos atrás? Eles não têm a eficácia necessária. Ele já é o último recurso que a gente utiliza para tentar mitigar, porque ele em si não resolve. Exatamente porque o espaço de alcance desse fumacê, ele passa, geralmente o carro passa na rua e o meu criador está lá no quintal da minha casa, aonde essa fumaça não vai chegar, porque aí eu dependo, não é a fumaça em si, é a gota especificamente. Então, se aquela gota não atinge o mosquito, ele não tem eficácia nenhuma. Então, esse é o último recurso que nós utilizamos, porque ele não é realmente o mais eficaz. Hoje, a nossa orientação é para que os agentes comunitários de saúde e de endemias façam realmente uma busca dentro das casas das pessoas, orientem, façam aí, busquem com que essa população elimine esses criadouros, né, dentro das suas casas, para que possa aí diminuir o número de casos. A gente sabe que a educação em saúde ela é muito difícil. É difícil você convencer uma pessoa que há anos tem essa prática de que aquilo traz mal para ela, para o seu vizinho, para o seu familiar, enfim. Mudar o hábito das pessoas é muito complexo. E apesar de... dengue requer isso, mudança de hábitos, e é muito complicado, é muito complexo você conseguir fazer isso no dia a dia das pessoas, mudar culturas, mudar hábitos, é bastante complexo. E aí nós enfrentamos esse cenário que hoje acontece em Mato Grosso e no país como um todo. Quantos casos hoje, em média, você pode falar pra gente, quanto que Mato Grosso registrou de dengue aqui, e se houve mortes também? Sim, Mato Grosso, nós já apresentamos aí óbitos, estamos investigando ainda esses óbitos, exatamente porque eles apareceram para nós uma surpresa, o município não nos comunicou, mas nós estamos investigando agora para identificar se o caso realmente é. E Mato Grosso está aí numa crescente dos casos. Nessas semanas de janeiro, nós tivemos aí um aumento de mais de 100% dos casos, sim, daquilo que nós vínhamos apresentando, e isso a gente sabe que ainda tem subnotificação associada a isso, de muitas pessoas que não buscam unidade, que não testam e que apresentam sintomas clássicos de dengue, porque aí você conversa com o outro, meu colega teve dor retroorbitária, teve dores no corpo, dor abdominal, teve picos de febre, dores na articulação, e enfim, isso são sintomas clássicos de dengue. A gente sabe que essa pessoa ficou fora aí das notificações. Esse é um outro problema que a gente chama a atenção dos profissionais de saúde, né, dos serviços de saúde, para que notifique, porque assim a gente consegue identificar e mensurar se há necessidade de aumento de serviços de saúde atendendo, de medicamentos que precisam estar disponíveis para essa população. Então, notificar um caso de dengue não é simplesmente para que eu possa contabilizá-lo, é para que eu possa também propor novas medidas, entender o que está acontecendo e propor medidas de prevenção
e medidas de saúde pública para que essa população seja melhor atendida. Muito bem, nós já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, Alessandra, e eu quero deixar para você aberto aqui orientação mesmo de incentivo para que a população vigie sobre essas duas situações que a gente tem aí eminente e graves relacionadas à Covid e relacionadas à dengue também. E já agradecer sua participação aqui conosco e as orientações que você nos trouxe relacionado a essas duas doenças. Bom, eu que agradeço. Poder conversar com a população e disseminar informações que realmente sejam eficazes para a saúde da população é algo que a saúde não pode se privar, né, de estar nesses espaços. E realmente eu tenho entendido que a imprensa ela é um fator bastante importante para que a gente possa comunicar à população. Então hoje o meu pedido a todos os espectadores aí é que entendam que são protagonistas no cuidado da saúde, tanto sua quanto das pessoas que estão à sua volta. Então, tanto em relação à Covid quanto em relação à dengue, é importante tomar todas as medidas. Em relação à Covid, faça a sua vacinação, mantenha a sua vacinação em dia. Se apresentou sinais e sintomas, use máscara, não fique em ambientes aglomerados, evite estar circulando, faça testagem, se cuide e se trate. Em relação à dengue, ainda mais importante, faça sua tarefinha de casa, cuide da sua casa, cuide do seu espaço, convide, né, seus amigos e vizinhos a também fazerem o mesmo, porque dessa forma a gente enfrenta sim essa doença e nos livramos aí do seu transmissor, que é o mosquito. É isso, pessoal. Recado dado com clareza. Por favor, obedeçam, porque nós queremos vocês bem, queremos ficar bem também, não é? Você doente corre o risco aí de contaminar todo mundo, como a gente já colocou aqui. Não cuidando do seu quintal também é a mesma coisa. Não vá embora sem antes acionar o sininho, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais que já estão aparecendo aqui no rodapé do vídeo. Ficamos por aqui agradecendo sempre a sua companhia e dizendo para que você fique de olho, porque a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Portanto, meus amigos, é aquilo, até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!